Olá, você é muito bem-vindo aqui. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre filhos, sobre maneiras de aproximar mais os filhos da gente, fazer com que eles sintam mais confiança em nós. É lógico que eu não sou nenhuma profissional de saúde, não estou falando isso na área da neurociência ou da psicologia ou qualquer outra ciência que estuda comportamento. Eu vou falar aqui um pouco mais de vivência, aquilo que eu passo para os meus filhos e eu vejo que dá assim super certo. Algumas diquinhas assim que eu faço no meu dia a dia. A primeira dica, e talvez a mais importante de todas, crie uma rotina com seu filho que coisas que vocês vão fazer juntos, né? Que isso vai trazer seu filho mais próximo de você e vai fazer com que ele se sinta seguro com a sua presença, que ele se sinta à vontade com você. Uma outra dica, não desencoraje seu filho a te contar as coisas. Quando ele chegar para você e falar que outra criança quebrou um carrinho, sei lá, ou que fez alguma coisa que não tenha tanta importância para você, mostre para a criança que aquilo ali não é de grande importância. Porque se acontecer alguma coisa mais grave, a criança, o seu filho não terá coragem de te contar, porque ele vai achar que você vai fazer a mesma coisa, vai falar, cala a boca, você é fofoqueiro, não fala da vida do outro. Então a gente tem que tomar esse certo cuidado em ouvir sim o que o filho tem a dizer e apenas explicar para ele o que é de importância e o que realmente não é. Isso acontece bastante na minha casa. Às vezes meu marido briga com meu filho, aí ele vem, mamãe, meu pai brigou comigo, me colocou de castigo. Eu, ao invés de falar com ele, não, vai pra lá, você tá fazendo coisa errada, eu sempre o acalmo primeiro, quando ele para de chorar, a gente vai conversar. Aí eu pergunto pra ele por que motivo ele ficou de castigo e faço ele pensar de fato que o que ele estava fazendo era errado. E aí a gente estabelece essa comunicação, esse elo, né, de confiança. Outra coisa que me irrita, assim, muitíssimo mesmo. Não prometa pro seu filho aquilo que você não vai cumprir. Não fala com ele que se ele parar de chorar ou que se ele fizer alguma coisa, você vai comprar um carrinho pra ele. Não fala pra ele que o coleguinha vai só ali e vai voltar. Porque isso faz com que seu filho não confie mais em você. Quando você falar as coisas com ele, ele vai pensar, toda vez fala isso comigo e não acontece, toda vez faz isso e não acontece. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. É melhor a criança se acabar de chorar, sabendo que ela não vai ganhar aquele presente, sabendo que o coleguinha vai voltar outro dia, do que ela ficar frustrada. Não force seu filho a fazer aquilo que ele não quer fazer, a um lugar que ele não queira ir. Às vezes a criança vai em algum lugar só porque aquilo nos deixa feliz e ela quer satisfazer a vontade dos pais. A gente deve prestar bastante atenção e saber por que motivo aquela criança não quer ir e simplesmente não forçar. A menos que seja escola, né, gente? Nós não vamos deixar as crianças não irem para a escola simplesmente porque elas não querem. Mas, às vezes, o meu filho não quer ir a algum lugar e eu simplesmente não forço, porque pode ser que naquele lugar esteja acontecendo alguma coisa que ele não se sinta à vontade, que ele não gosta. Então, a gente tem que saber o que de fato está acontecendo ali para que a criança não queira ir. Isso que eu vou falar agora é muitíssimo importante. Ensine seu filho a não se submeter em qualquer situação. Às vezes, eu vou dar um exemplo disso, às vezes um adulto tá brincando com seu filho ali, por exemplo, de fazer cócegas. Aí seu filho tá brincando, ele tá gostando da brincadeira. Só que, a partir do momento que ele não quiser mais brincar disso, interrompa a brincadeira, vai lá, fala que você não quer que brinca com seu filho assim, que se ele não tá querendo brincar. Antes aquela pessoa ficar magoada, do que o seu filho entender que em qualquer situação
ele tenha que aceitar as coisas. Porque tem pais que simplesmente viram e falam, tá brincando com você, menino, deixa eu brincar. E não é assim. A criança, as coisas que a gente ensina para os filhos nessa fase de formação, eles acabam levando para a vida delas. E geralmente, eu vou entrar aqui num assunto que não é o assunto que nós estamos falando, mas que é muitíssimo importante falar sobre isso. Às vezes, um abusador, ele não começa a... Ele não vai de uma forma... De uma vez, geralmente... Vai me enrolar e tudo. Geralmente, quando se é da família, ou se é de dentro de casa, eles não vão de uma vez partir para o abuso sexual, no caso, estou falando. Normalmente, essas pessoas, ela vem com carinho, com colo, com um abraço, com um presentinho. E só depois, né, que as coisas vão ficando mais sérias. E se você ensinar seu filho que ele tem que se submeter a algumas coisas, ele vai entender que, tá só fazendo um carinho, eu tenho que aguentar isso, sabe? Assim, eu não sei se eu tô explicando isso de uma forma correta, mas eu só quero que você entenda que não deixe seu filho entender que ele tem que aceitar as coisas, mesmo que ele não esteja gostando. Já que eu comecei a falar nisso, ensine também seu filho as partes do corpo dele que pode ser tocada, né? É o permitido e proibido. Lá em casa a gente usa mais ou menos assim. Mas assim, não ensina de qualquer maneira, porque a cabeça da criança não é igual à nossa. Talvez eles vão entender de forma errada e isso pode complicar, né? Hoje em dia tem muitos videozinhos explicativos, fica um pouco mais fácil até a gente repassar isso para eles, né? Tem alguns vídeos que é só deixar a criança assistir e pronto, né? Que já é próprio para a idade deles. Mas ensina isso pro seu filho. Eu tenho uma colega que um dia virou pra mim e falou, Josi, como que eu nunca expliquei pro meu filho as partes do corpo que não podem ser tocadas, né? Porque a criança, ela não tem maldade, né? E tem gente que usa disso, infelizmente. Mas, independente de qual didática você vai usar, é importante que seu filho saiba que, independente da forma que alguém tocá-lo, se ele não gostar, ele deve te contar imediatamente. Isso faz parte também dessa questão de confiança, né? Seu filho poder saber que ele vai contar para você se algo acontecer, né? Se alguém tocá-lo de forma que ele não vai gostar. Acredite no seu filho. Independente do que seu filho estiver te contando, vá atrás, pesquisa, sabe? Acredita na criança. Tem gente que fala, a criança não mente, mas criança fantasia, né? A gente tem que tomar um certo cuidado. Deixa eu ver aqui. Não é que você não vai acreditar no seu filho, você vai investigar. Mas o que ele estiver te contando, toma aquilo para uma investigação, né? Se ele estiver mentindo ou estiver fantasiando, você vai ensinar para o seu filho que ele não, né, aquilo ali não foi verdade, aquilo não aconteceu da maneira que ele te falou. Mas, se for verdade, o que seu filho te contar, resolva, tá? Não deixa as coisas sem resolver por medo, ou seja lá por que for. Resolva. E se não acontecer, igual eu disse, converse com seu filho, explique para ele que as coisas têm consequências e aquilo que ele te contou não foi da forma como foi dito. E a última dica, e a não menos importante, né? Dê muito amor, dê muito carinho pro seu filho. Faça ele perceber que ele é a pessoa mais importante da sua vida. E o que você faz, né? Se você corrigir, quando você briga, que o seu filho, gostando ou não, você tá fazendo isso pro bem dele. Lembre-se que é na infância que começa a formação de cidadão, né? A formação da pessoa. Então vamos cuidar, vamos amar nossos filhos. E eu sei, né, que hoje
o pai e a mãe normalmente trabalham e que é muito difícil a gente conciliar o emprego, a casa, os filhos. Mas, se alguma coisa tiver que ficar a desejar, que não seja a criação dos nossos filhos. Eu não tô falando aqui como você deve ou não criar seu filho. Esse vídeo foi mais falando das coisas que eu faço na minha casa e que dá certo, que a gente tem essa relação de confiança, pais e filhos. E tomara que isso de alguma forma tenha ajudado vocês. Se vocês quiserem que eu grave mais vídeos falando desse assunto ou de qualquer um outro assunto, coloca aqui nos comentários, eu vou ler todos e vou ver, né? Talvez não seja dúvida de vocês, mas talvez vocês queiram que eu fale sobre o assunto. E eu espero muito ter ajudado. E muito obrigada por assistir, né? E por hoje é só.